Olá, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus. Esse é um programa que tem o objetivo de levar um pouquinho da Palavra de Deus para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, mostrando como é fácil levar a vida com a ajuda de Jesus. Seguindo os seus ensinamentos, os seus cuidados, as suas direções. E nessa semana nós estamos tratando de um assunto muito importante para todos, a comunicação. Todos sabemos como é importante uma boa comunicação para ser compreendido pelos outros em todos os ambientes. Nós vamos começar a semana dando dicas para você se comunicar melhor. Aproveite essas sugestões. Boa tarde, gente. Aqui no Dia a Dia com Deus, nós vamos estar falando um pouquinho sobre como você pode desenvolver a sua voz para se expressar melhor. Umas breves dicas. Aproveite. Desenvolva a sua voz. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa voz imprime a nossa identidade. Se você fala muito baixo, você já está manifestando que você é uma pessoa tímida, uma pessoa cautelosa. Se você fala alto demais, você talvez esteja aparentando uma pessoa que quer aparecer, que quer se destacar naquele ambiente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar um equilíbrio desse volume sonoro da sua voz. Fale mais devagar. Normalmente, muitas pessoas têm dificuldade em controlar a velocidade em que elas pronunciam as suas palavras. E essa velocidade ela é determinante para como as pessoas vão compreender aquilo que ela está comunicando. Então, na maioria das vezes, tente pronunciar as suas palavras com mais lentidão. Anime sua voz. Não sei se você já conheceu uma pessoa monotona. Monotona é aquela pessoa que fala as palavras com a mesma intensidade, sem dinamizar essas palavras. Da palavra monotona é que deriva a palavra monótono. Monótono é uma coisa cansativa, sem alteração, sem dinâmica. Quando você for pronunciar as suas palavras, dinamize essas palavras, use a intensidade, use a expressão para que você possa se comunicar melhor. Atente à sua dicção. A dicção é muito importante. Se você fala alguma coisa e as pessoas não compreendem o que você diz, normalmente elas pedem para você repetir o que você falou, quer dizer que a sua dicção está prejudicada. Você precisa cuidar de pronunciar as palavras com clareza. Pronuncie as palavras corretamente. Esse ponto é muito interessante e muito importante. Em alguns ambientes, às vezes a gente quer impressionar falando palavras difíceis que a gente mal conhece e a gente acaba errando na hora de pronunciá-las. Quando você for pronunciar uma palavra, busque saber como é a pronúncia dela ou então limite-se a pronunciar as palavras que você conhece. Pronuncie as palavras corretamente. Faça contato visual olho no olho com seu interlocutor. É muito importante a gente destacar que a fala é apenas um dos mecanismos de comunicação. O nosso olhar, os nossos gestos, o nosso corpo também podem manifestar e também podem expressar tudo aquilo que a gente está querendo dizer. Então, quando você estiver falando com alguém, cuide para olhar nos olhos da pessoa. Também use o seu corpo, use os seus gestos de uma maneira que a pessoa possa sentir que você está seguro naquilo que você está falando. Por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego, não é apenas para aquilo que você diz que a pessoa que está lhe entrevistando está observando. Ela também está observando a sua postura, como que você age, quais são os elementos de comunicação que você está usando naquela hora. Então, aproveite, use o seu corpo, olhe para a pessoa nos olhos. Assim, com certeza, você vai estar expressando muito mais segurança, até presença naquele momento. Use todo o seu corpo como um mecanismo de comunicação. Desde o momento que nascemos, já sentimos vontade de nos comunicar. E sabe o que é mais fantástico em conhecer Jesus? É saber que Ele também se comunica com a gente. E isso acontece de várias formas. A primeira forma que vamos tratar é através de sinais. Entenda um pouquinho a mais sobre isso com o pastor Pascoal Peragini Júnior em alguns instantes. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato, adar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, é. Tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor.
A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Deus fala de várias maneiras diferentes conosco e uma delas é através dos sinais. O que são os sinais de Deus? A palavra de Deus vai nos falar de momentos na história em que Deus se manifesta de alguma maneira clara, concreta, que vai além do nosso subjetivismo. Eu queria ilustrar isso com um texto da Bíblia, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 36 até o verso 40. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. E disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Essa história fala de um dos juízes de Israel, Gideão, que recebe um chamado de Deus para libertar o povo dos medianitas. E ele tem medo da missão. Ele não tem certeza se essa missão seria algo da sua mente, do seu coração, ou se era algo realmente de Deus. Há momentos na nossa vida em que nós temos dúvidas quanto ao nosso subjetivismo. Será que Deus está falando mesmo conosco? E então Gideão pediu um sinal a Deus, pediu que Deus revelasse a vontade dele de uma maneira concreta, que ele pudesse entender. E Deus, na sua graça, fez exatamente aquilo que Gideão havia pedido. Ele pediu que um novelo de lã pudesse ser molhado pelo orvalho durante a noite e toda a terra tivesse seca à sua volta. E assim Deus fez. No dia seguinte, ele ainda estava com dúvida, cheio de medo no coração. Ele disse: Deus, vamos repetir o sinal? Se de fato é o Senhor que está me chamando para essa missão, então que agora o novelo esteja completamente seco e toda a terra em volta esteja molhada. Isto é um sinal de Deus, uma maneira pela qual Deus revela a sua graça, a sua vontade e confirma a sua vontade na nossa vida. Quando é que Deus dá sinais? Bom, toda vez que um servo dele está buscando de Deus a sua vontade para a sua vida, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se faz compreender e Ele usa as ferramentas que são necessárias para que nós possamos compreender. Eu me lembro de um jovem que estava aqui na cidade de Curitiba e ele havia vindo de um outro país para estudar. E Deus então falou profundamente ao coração dele de que ele deveria estudar teologia, estava chamando-o para o ministério. E aí ele entrou em crise: onde eu devo estudar? Se eu devo estudar aqui na cidade de Curitiba, no Rio de Janeiro, ele tinha pessoas da família dele no Rio de Janeiro, e então ele estava com o seu coração tremendamente pesado. Eu me lembro que falei com ele e disse: olha, por que você não pede um sinal a Deus? Por que você não ora e pede que Deus revele a vontade dele para você? E ele então votou no seu coração, sem falar absolutamente nada com ninguém,
que ele só iria estudar naquele seminário ou num outro seminário se o diretor do seminário o convidasse. E era um pedido muito estranho e difícil de acontecer. Mas aconteceu um evento na igreja, ele estava na fila do almoço, o diretor do seminário estava à frente dele na fila do almoço, olhou para trás e disse: por que você não vem estudar conosco no nosso seminário aqui em Curitiba? E aquele moço começou a chorar, angustiado diante da grandeza da bondade de Deus, em dar respostas concretas através de sinais a ele, alguém tão simples, alguém tão carente da sua orientação. A Bíblia nos diz que os sinais são dados quando Deus também deseja advertir o povo dele de uma maneira profética. Por exemplo, aquela estrela que seguiu os magos do Oriente, ou melhor, que mostrou o caminho para os magos do Oriente, eram, na verdade, um sinal de Deus, era, na verdade, um sinal de Deus mostrando que algo tremendo estava acontecendo, que profecias estavam se cumprindo, que o Messias estava vindo. Há momentos da nossa história, na história da nossa vida, em que Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós, Deus fala conosco, através de circunstâncias, de situações, mas nós entendemos que este é um sinal de Deus e uma manifestação de Deus. A coisa mais gostosa que pode acontecer na vida de um servo de Deus é ter convicção de que Deus fala com ele. Por isso eu queria desafiar você a buscar a face de Deus de todo o seu coração. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele fala conosco, Ele fala através da Bíblia, Ele fala através de pregadores, mas há momentos quando o nosso coração está cheio de dúvida, em que Ele coloca sinais da sua graça sobre nós e em nós. E eu queria desafiar você a buscar esse Deus, um Deus que se importa, um Deus que fala, um Deus que se revela. Deus quer falar com você. E o Dia a Dia com Deus vai ficando por aqui. Você que deseja entrar em contato com a gente, se comunicar, você pode mandar um e-mail para atendimento@diaadiacomdeus.com.br ou conhecer aqui a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Este é o nosso endereço que aparece na tela. E amanhã estaremos de volta aí falando um pouco mais sobre comunicação. Não perca aqui em mais um Dia a Dia com Deus.